Hola, ¿cómo están? Bien, yo me llamo Amanda, soy profesora de español. En la clase de hoy hablaremos sobre pretérito indefinido y también el cuerpo humano. Tranquilo? Oi, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, sou professora de espanhol do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre pretérito indefinido e também sobre o corpo humano. Módulo 12, página 53. Pegue caneta, papel e a sua apostila para que você anote aquilo que você achar fundamental na aula de hoje. Eu trouxe para vocês dois pequenos textos do jornal La Nación, que fez uma reportagem chamada Testimônios de uma vejez plena. O que isso significa? Testemunho de uma velhice plena. Ejemplos de personas de más de 65 años que estudian, son voluntarios, ayudan a sus familias, dan cursos e son independientes. São idosos que estudam, são voluntários, ajudam as famílias, são independentes. São idosos acima de 65 anos. E eles dão aqui seu testemunho. Um exemplo a ser seguido para mostrar, para derrubar, na verdade, os mitos de que a terceira idade é uma idade em que a gente não faz nada, que perde a vitalidade. E com eles isso não aconteceu. Vamos ler. Marcado por libros. Su vida estuvo siempre marcada por los libros. Desde que aprendió a leer a los 7 años con la historieta que se publicaba en la contratapa de la revista El Tony y su cabeza se llenó de letras desordenadas. Durante 64 años fue maestro, director e inspector de escuelas y aún hoy, a sus 89, sigue leyendo, estudiando filosofía en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Recién me jubilé en 2004 y si bien al principio extrañaba dar clases, ahora me adecué a un nuevo estilo de vida, dice Américo Mazuca, quien tiene 3 hijas que han seguido sus pasos en la docencia. Então, a gente tem a história do Américo Mazuca, um senhor de 89 anos que continua estudando e lendo sobre filosofia na universidade. Isso é muito bacana e se tornou uma inspiração quando começou a dar aula e suas 3 filhas seguiram seus passos na docência. Outro testemunho é esse Mirar al cielo. Beatriz Pérez Alzúa está orgullosa de ser patagónica y de sus 80 años. Pasó la mayor parte de su vida en un campo en Cholila y hace 10 que se mudó a Esquel para estar más cerca de sus hijos. Casi por casualidad se anotó en el proyecto El cielo patagónico para los abuelos de Esquel, de la Fundación Educándonos, que consiste en desarrollar un conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza de la astronomía para personas de la terceira idade. Então, olha que legal, a Beatriz, com seus 80 anos, se mudou e começou a fazer esse curso para a terceira idade para aprender sobre astronomia. Muito bacana. Você pode procurar essa matéria, Testemunho de uma vejez plena. Você vai encontrar e você vai poder ler vários testemunhos. Pode ler para os seus avós, alguém que você conhece na terceira idade. Vai ser bem bacana. Além de criar vocabulário e ter um maior contato com a língua espanhola. Agora vamos falar sobre o nosso conteúdo, pretérito indefinido. Você percebeu que no texto algumas palavrinhas estão marcadas.
A que classe gramatical elas pertencem? Estuvo, aprendió, llenó, fue, rublé, adequé, passou, mudou, anotou. A classe gramatical, verbos, certo? Quando você olha para esses verbos, você entende que ele está falando do presente ou do passado? Passou a maior parte de sua vida no campo. Passado, certo? Pretérito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre o pretérito indefinido, que também podemos chamar de pretérito perfeito simples. Na língua portuguesa, é o nosso pretérito perfeito. Tranquilo? Você pode me perguntar, professora, eu acabei esquecendo. Para que serve o pretérito perfeito? Ele vai servir, gente, para expressar acontecimentos passados e ações terminadas e sem relação com o presente. E às vezes, você vai poder utilizar as expressões de tempo que marcam a ideia do passado concluído. Alguns desses verbos podem vir acompanhado com esses marcadores temporais. Eu coloquei para vocês indicações acabadas em um tempo cerrado, es decir, determinado ou definido. E os marcadores temporais, ayer, anteayer, anoche, la semana passada, el mês passado, el ano passado, hace uma semana, 2 dias, 3 anos, em 1936, el primer dia del cole, em dezembro. Tudo isso para marcar aí o passado. Isso até ajuda para quem quer conjugar o verbo, saber a que conjugação ele pertence. Agora, vamos falar sobre a formação dos verbos regulares. Sabemos que os verbos têm 3 conjugações. Primeira, que são os verbos que no infinitivo terminam em AR. Segunda, ER. Terceira, IR. Certo? Quando eu tiver um verbo na primeira conjugação, eu vou tirar a marca do infinitivo, que é o AR, e vou colocar a desinência de acordo com a pessoa. Aste, o, amos, astes e aram. Se for segunda ou terceira conjugação, a terminação é igual. Iste, io, imos, istes e eram. Tranquilo? Para exemplificar, um verbo de primeira conjugação, cantar. Eu cantei, tu cantaste, ele, usted cantou, nosotros ou nosotras cantamos, vosotros ou vosotras cantastes, ellos, ellas e ustedes cantaram. Certo? A mesma terminação, só tiramos aí a marca do infinitivo. E um verbo de segunda conjugação, verbo comer. Eu comi, tu comiste, ele comió, nosotros comimos, vosotros comistes, eles comiram. Isso pode acontecer com o verbo de terceira também, como é o verbo viver. Eu vivi, tu viviste, ele vivió, nosotros vivimos, vosotros vivistes, ellos e ellas e ustedes vivieron. Tudo bem? Trouxe outros verbos. Hablar e vivir estão na sua apostila. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablastes, hablaron. Aprendi, aprendiste, aprendió, aprendimos, aprendistes, aprendieron. Vivi, viviste, vivió, vivimos, vivistes e viveram. Certo? Percebam que sempre vai ter o ieron aí na forma regular. Os acentos também são presentes. Agora, eu quero falar sobre uma questão muito importante. Eu gostaria que você anotasse, tirasse print, copiasse no seu caderno ou na sua apostila. Porque essa regra que eu vou falar agora não está na sua apostila. Por isso que é fundamental que você copie e tenha registrado. Tudo bem? O verbo ler
termina em ER, ou seja, segunda conjugação. Vamos tirar a marca do infinitivo, vai ficar só o LE, L-E, certo? Vamos começar a colocar as desinências. Eu leí, tu leíste, ele leiu. Opa, tem alguma coisa diferente, tem um Y aí. Leímos, leíste, leyeron. Professora, de novo, um Y. O que acontece? Você percebe que se você fosse seguir a regra, você colocaria um I, igual está nessa partezinha aqui embaixo que eu coloquei para vocês. Leiou, você talvez colocaria o I, seguindo a regrinha, certo? Mas o que vai acontecer? Alguns verbos, isso é uma dica, quando tiver 3 vogais juntas e a do meio for a letra I, esse I vai virar Y. Tudo bem? Vou repetir. Quando eu vou fazer essa conjugação e acaba ficando 3 vogais juntas e a do meio é o I, esse I vai virar Y. Então, esse leiô com a letra I está errado. Eu preciso transformar esse I em Y. E isso vai acontecer com outros verbos, como o verbo construir. Vou tirar a marca do infinitivo, IR, vai ficar constru, né? E aí eu começo a inserir as desinências. Eu construí, tu construíste, ele construiu, nós outros construímos, vós outros construístes, eles construíram. Percebe que na terceira pessoa, isso vai acontecer só na terceira pessoa, ok? Percebe que na terceira pessoa, tanto do singular como do plural, nós temos o Y. Porque ele está entre vogais. Então, não poderia colocar o I, e sim o Y. Isso vai acontecer com outros verbos, como o verbo cair, crer, oír, uir, substituir, concluir, entre outros. Tudo bem? Trouxe um exercício simples, bem tranquilo, só para fixar a matéria dos verbos regulares, antes da gente entrar nos irregulares. Anoche, parará, Marisa a sua madre. Tem o verbo mentir. Marisa, ella, certo? Terceira pessoa. Qual é a terminação de terceira pessoa aqui? Primeiro você olha que ele é de terceira conjugação. Então, ó, io, ella, tá aqui, ó, io. Então, anoche mentiu Marisa a sua madre. Próximo. Hace 5 anos, uma competição. Quero que você conjugue na primeira pessoa, no yo. Como ficaria? Primeira conjugação, certo? Olha como é que é o yo na primeira conjugação. É. Então, vou tirar a marca do infinitivo, a R, e vou colocar o E. Hace 5 anos, ganhei uma competição. Ayer se pararán el desayuno a las 8. Verbo servir. Está na terceira pessoa também, como no primeiro caso. Ayer se servió el desayuno a las 8. Marta e Juan pararán el autobús. Marta e Juan, terceira pessoa do plural. Eles. Certo? Como ficaria? Marta e Juan perdieron el autobús. Foi? Agora vamos trabalhar com os verbos irregulares. Eu separei alguns grupos para que fique mais fácil de você compreender. No seu livro você tem uma lista na sua apostila. Mas aqui eu separei para que você possa lembrar mais fácil desses verbos. Muitos verbos, quando terminam em sir, tem esse do sir, certo? E tem essa terminação sir no final. Esse sir vai sair e vai entrar um J no lugar. Você já vai ver. Você pode reparar que traer não entra nessa regra do sir,
mas vai seguir essa irregularidade da letra J. Olha só como é que vai ficar. Depois você tem que inserir as desinências, é claro. E o descer aí, que é a segundo verbo, o E do D vai virar I. Tudo bem? Vamos conjugar um deles. Conduzir. O CIR vai sair, como eu falei, vai entrar um J e eu vou começar a colocar as marcas. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, vosotros condugistes, ellos, ellas e ustedes condujeron. Percebam que aqui, na terceira pessoa do plural, condujeron, não vai ter o I, condujieron. Não é assim. Será apenas condujeron. Tudo bem? E por mais que ele seja um verbo que esteja na terceira conjugação, a primeira pessoa você pode perceber que não é um I, é um E. Tranquilo? Outro caso aí são aqueles que vão terminar em UV, que é o e o UB. É o verbo estar, eu estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieron. Muda completamente. O tener, olha como é que há uma mudança grande no tener. Eu tuve, tu tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes e tuvieron. E o andar, anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvistes e anduvieron. Percebe essa diferença? São verbos bastante irregulares, mas que eles têm essa mesma regrinha de terminar em uve. Outros verbos irregulares são os verbos a ser, caber, poner, querer, saber, ser, ir e venir. O verbo a ser parece até que segue um pouco a regularidade, mas você pode perceber que a primeira pessoa é isse e a terceira do singular é iso, com Z. Então, é isse, issiste, iso, issimos, issiste, issiron. Olha o verbo caber. Cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupistes, cupiram. Poner. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusistes, pusiram. Você pode repetir para melhorar a sua pronúncia. Olha o querer. Quise, quisiste, quiso, quisemos, quisistes, quisiram. Saber. Supe, supiste, supo, supimos, supistes, supiram. Ser e ir. Lembrando que ser e o ir vai ter a mesma forma. Eu fui ao centro, eu fui ao centro. Eu fui divertida. O verbo ser, né, na questão de eu fui divertida, né? Então, a gente tem essa mesma forma verbal para ser e para ir. Venir. Vine, viniste, vino, vinimos, vinistes e vinieron. Coloquei algumas frases aí no canto para ajudar. Eu hice la tarea ayer. Eu fiz a tarefa ontem. El zapato no cupo en mi pie. O sapato não coube no meu pé. Pusimos el coche en el garaje. Colocamos o carro na garagem. Tudo bem? Quero que vocês entendam também que o verbo a ser vai ter uma forma impessoal no passado, que é a forma hubo, H-U-B-O, hubo. Ayer hubo un accidente. Ontem aconteceu um acidente. Então, eu vou usar o hubo, quando eu estou falando de um verbo impessoal, ok? Não tem uma pessoa a quem eu estou me referindo.
Outros tipos de verbos que eu quero que vocês conheçam são os verbos que só vão mudar na primeira pessoa, só vai sofrer a irregularidade na primeira pessoa, yo. Alguns verbos que terminam em sacar, que terminam em car, como sacar, vai mudar o seu final para que. Olha o exemplo, sacar, saqué, sacaste, sacou, sacamos, sacastes e sacaram. Isso vai acontecer com verbos como acercar, marcar, notificar, explicar, educar e colocar. Tudo bem? Verbos que terminam em gar vão mudar para ge, como o verbo legar. Yo legué, tu legaste, legó, legamos, legastes, legaron. Certo? E vai acontecer com outros verbos como apagar, castigar, conjugar, rugar, pagar, obrigar e outros. E alguns verbos que terminam em zar vão mudar para se. Olha o verbo empezar. Yo empecé. Tu empezaste, empezó, empezamos, empezastes e empezaron. Certo? Há outros verbos que vai seguir essa mesma irregularidade. Alcançar, utilizar, avançar, realizar, organizar e outros. Tranquilo? Lembrando que essa irregularidade só acontece na primeira pessoa do singular, yo. O restante segue regular. Tranquilo? Eu trouxe essa tirinha, eu achei bem engraçada e queria compartilhar com vocês. ¿Quiénes somos? Estudiantes de español. ¿Y cómo es el pretérito indefinido del verbo venir? Vino, viniste, vino, vine, viniste, vino, vinimos, vinistes y vinieron. Perfecto. Digan una frase con vino. E aí as alunas falam: me gusta el vino tinto. Então, elas falam isso porque o falar sobre vinho em espanhol também é vino. Só que dependendo do contexto, você vai saber se é o verbo vino, verbo venir, ou é o vino do vinho tinto. Mas aqui eu achei bem legal essa colocação, me gusta el vino tinto. Vamos fazer agora um exercício com os verbos irregulares, ok? Pode olhar aí na sua apostila. Mis padres, que é abandonar seus estudos. Como é que ficaria o verbo tener? Mis padres tuvieron. Lembrando que o verbo tener ele está naquela lista que termina com V. Andar, aí o yo, né? 2 quilômetros para encontrar uma fuente. Qual eu utilizaria? Qual é a forma do verbo aí? Anduve 2 quilômetros para encontrar uma fuente. Depois, lo que, tarará, es imperdonable. Eu quero hacer no vosotros. Lo que hiciste es imperdonable. Tú no, parará, nada a la fiesta. Verbo traer. Tú no trajiste nada a la fiesta. Nunca, parará, la verdad. Quero saber com nós outros. Nunca supimos la verdad. Tranquilo? Trouxe 2 exercícios de vestibular e de provas para que vocês possam reforçar a matéria. No fragmento, esta vez ha vuelto para quedar-se. A forma verbal sublinhada pode ser substituída sem que seja alterado o significado da sentença por mais que na prova não tivesse sublinhado, a gente sabe que o verbo
que estamos falando é o ha vuelto, certo? Ele quer que você coloque no pretérito indefinido. Qual seria? Esta vez, ha vuelto para quedar-se. Como se dissesse, voltou para ficar. Se você marcou a letra A, está certíssimo. Volvió, certo? Terceira pessoa, verbo volver, segunda conjugação. Por fim, essa questão de vestibular. Em la frase, las contracciones pronto causan dolor. El verbo em passado pode ser substituído por... Esse verbo aí pode ser substituído por qual no passado? Las contracciones. Contracciones está no plural, então, terceira pessoa do plural. Como ficaria? O verbo causar. Primeira conjugação, letra A. Causaram. Tranquilo até aí? Fechamos o nosso assunto, pretérito indefinido, e agora vamos falar sobre el cuerpo humano. Vamos falar sobre as partes do corpo humano. Para quem vai fazer medicina, pode ser que surja um médico sem fronteira no futuro, pode cair numa prova um texto falando sobre as partes do corpo humano. Então, é importante que você conheça alguns nomes. La frente, que é a testa. Los cabellos, el pelo. Então, o cabelo eu posso chamar de los cabellos ou el pelo. Lembrando que quando eu falo los cabellos, eu posso utilizar no plural. El pelo eu não posso colocar no plural, senão eu estou falando do pelo do corpo e não do cabelo, tá? Los ojos, os olhos. Las pestanas, que seriam os cílios, ok? A oreja e la boca, certo? Orelha e boca. El cuello, estou falando do pescoço. Los hombros, el abdomen, o abdômen. La espalda, a espalda seria as costas. El antebraço, então o antebraço. La muñeca, o punho. La mano, as mãos. El muslo, que seria a coxa. La rodilha, o joelho. El tobillo, que seria o tornozelo. El talón, que seria o calcanhar, ok? El pie, pé. Do outro lado, você tem la canilla, a canela. La pierna, a perna. La cadeira. Você vê muitas pessoas da terceira idade falando lá para mexer a cadeira, né? Cadeira seria os quadris. El codo, que é o cotovelo. El braço, braço. El pecho, peito. La barbilla, a barba. La nariz, lembrando que nariz é feminino, la nariz. Los párpados, o que seria los párpados? A pálpebra. Las cejas, sobrancelhas. La cabeça e a cabeça, certo? Essas são as partes do corpo humano que você precisa aprender hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenha sido boa, instrutiva, seu conhecimento tenha sido elevado nessa aula de hoje. Muchas gracias, hasta luego y besitos.